Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo preparatório para a prova do ensino fundamental do ENSEJA, a questão 32, que foi aplicada em 2017. Então a questão 32, ela nos traz uma tabela com algumas informações organizadas dentro dela. Então, se ela traz uma tabela, vamos falar um pouco sobre tabela. Tabela: designação de coisas segundo determinada ordem para registro, fixação ou recordação. Podemos também dizer que tabela é uma forma de organizar os dados de uma coleta, ou seja, colocar em ordem informações entre linhas e colunas. Também há algumas informações de que tabela é um quadro de informação. Observe essa tabela. Temos aqui a linha 1, linha 2. Uma linha aqui e outra linha embaixo. 1 e 2. Temos as colunas. Colunas A, B, C, D, E e F. Então, temos 6 colunas aqui nessa tabela e 2 linhas. Então, dizemos que essa tabela é 2 por 6. 2 linhas e 6 colunas. Veja essa outra tabela. Então temos aqui linha 1, linha 2, linha 3, coluna A e coluna B. Essa tabela ela é 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Vamos construir uma tabela. E para construir essa tabela precisamos de informações. Pense no estacionamento de carro. Se temos um estacionamento de carro, podemos construir uma tabela da seguinte forma: carros no estacionamento. Então colocamos aqui carros e números. Então vamos distribuir a variável carro em cores. Então temos vermelho, amarelo, preto, azul e verde, branco. Então, carros, a variável carros, podemos distribuir ela entre as cores de carro. Números, a quantidade de carros de certas cores. Então, podemos dizer que vermelho são 5 carros, amarelo 1 carro, preto 7 carros, azul 2 carros, verde 3 carros, branco 5 carros. Então fizemos aqui uma tabela e vamos dividir aqui, ó, as linhas, vamos dividir. Temos agora uma tabela que construímos, certo? Com o pensamento no estacionamento de carro, carros a variável e números é também uma variável. Então, a variável carros é distribuída em cores e a variável números é distribuída na quantidade de carros de certas cores. Voltando à questão 32, temos aqui o quadro apresenta a temperatura média em graus Celsius de algumas capitais brasileiras no ano de 2008. Temos o quadro é a tabela com os dados ou informações dentro dela. Então, a variável capital, que varia entre as capitais do Brasil, e a temperatura média em graus Celsius, e temos aqui as variações da temperatura. Então, com base nesses dados, as capitais com a maior e a menor temperatura média no ano de 2008, respectivamente, foram Aracaju, Vitória, Belém, Aracaju, Palmas e Porto Alegre, Vitória e São Paulo. Então, temos aqui a variação, certo, das temperaturas, e a variável é a temperatura média em graus Celsius. Então, a maior e a menor temperatura média. Observamos aqui que o 33,
que o 33 nesses dados é o maior, é a maior temperatura, pois só existe esse número sendo o maior, não tem outro maior do que ele. Então 33,6. Daí, procurando o menor, notamos aqui o 25 duas vezes. Tem o 25 aqui em Porto Alegre e o 25 aqui em São Paulo. Agora temos 25,0 e o 25,6. Qual é o menor entre o 25,0 e o 25,6? Temos o 25,0 como o menor. Então, a maior é 33,6 e a menor é 25,0. Nessa questão a resposta seria Palmas e Porto Alegre. É isso aí. Até logo mais.